Um homem escolhido. No Antigo Testamento, Deus selecionou um homem para estender o seu reino por todo o mundo. Adão falhou nesta responsabilidade. No Novo Testamento, Deus enviou a seu próprio Filho, Jesus Cristo, para estender o seu reino ao mundo. Jesus cumpriu esta responsabilidade, pois ele fez deste o propósito central de sua vida e do seu ministério. Depois do encarceramento e morte de João Batista, Jesus começou a compartilhar a mensagem do reino. Em Marcos capítulo 1, do verso 14 e 15, Mateus capítulo 4, verso 17. Durante seu ministério terreno, Jesus selecionou alguns homens chaves para serem seus discípulos. Jesus lhes disse para ir e pregar dizendo: o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 10, versículo 7. Que significa o termo próximo? Olha as mesmas palavras de Jesus usadas num contexto diferente. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Mateus 26, verso 46. Quando Jesus disse que aquele que deveria traí-lo estava próximo, ele quis dizer que a pessoa Judas havia chegado. O tempo para a traição estava próximo. Quando disse que o reino de Deus estava próximo, isso significava que o reino havia chegado. Jesus gastou a sua vida inteira dizendo às pessoas que o reino tinha chegado, ensinando os princípios da vida do reino e explicando como os homens e mulheres poderiam entrar no reino de Deus. Ainda que o reino de Deus estivesse perto, ele não veio em forma visível. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. As parábolas de Jesus sobre o reino descreveram-no como uma semente que semeada, uma semente de mostarda escondida na terra, um tesouro oculto e uma pérola oculta de grande preço. Em todas estas formas, o reino ainda não estava presente e visível. Israel havia esperado o reino de Deus em forma visível, com grandes fanfarras, bandas marciais, orquestras, e governado por um rei visível e poderoso. Lucas capítulo 19, versículo 11. A parábola que Jesus contou foi de um nobre que foi para um país longínquo e depois retornou para receber o seu reino. Enquanto Jesus se aproximava de Jerusalém, ele preparava as pessoas para a sua morte futura. Através desta parábola, ele revelou que o reino, em sua forma visível, seria postergado até a outra vinda. Em seu retorno, ele seria estabelecido. Israel acreditava que o verdadeiro rei estabeleceria o reino imediatamente, em toda a glória de sua forma visível, como era sob o rei Davi. Deus havia prometido ao rei Davi que ele edificaria uma casa ao seu nome e estabeleceria o seu reino para sempre. 2 Samuel capítulo 7, versículo 13. Quando Jesus entrou montado em Jerusalém, as pessoas pensaram que ele estava vindo para estabelecer o reino visível, tendo Jerusalém como a sua capital federal, como havia sido profetizado desde os tempos do Antigo Testamento. Devido a isto, eles se regozijaram e honraram como rei quando ele entrou na cidade. Marcos capítulo 11, versículo 10. Porém, o reino não seria estabelecido visivelmente. Jesus já havia dado uma parábola sobre o fermento em um pouco de massa para ilustrar a difusão do reino. Mateus capítulo 13, verso 33. Ele viria através de um crescimento firme e silencioso, assim como o fermento espalhado através da massa de pão. Jesus havia dado a parábola do nobre que foi ao país longínquo e depois voltou para receber o seu reino. Porém, Israel não havia entendido estas parábolas do reino, porque Jesus não estabeleceu um reino visível imediatamente. Pouco tempo depois, as mesmas pessoas que o haviam recebido como rei o rejeitaram. Eles se voltaram contra ele e exigiram a sua morte por crucificação. Quando Jesus veio à terra, o reino de Deus estava à mão, porque ele não veio como eles esperavam. O povo judeu rejeitou o reino e seu rei. João capítulo 1, do verso 11 ao 13. Devido a esta rejeição, Jesus anunciou que o reino de Deus havia sido tomado de Israel e dado a um povo que produziria o fruto de justiça. Mateus capítulo 21, verso 43. Através disso, Jesus quis dizer que a mensagem do reino seria dada às nações gentílicas, todas as demais nações não judaicas.
Elas estavam prontas para receber e responder a ele. Com isso, Jesus quis dizer que a mensagem do reino seria dada às nações gentílicas, todas as outras nações, exceto Israel. Elas estavam prontas para receber e responder a Jesus. Jesus disse à nação de Israel e a Jerusalém, a sua capital nacional, que ela estaria sob juízo. Lucas capítulo 21, versículo 24. Porque Israel rejeitou o reino e o estabelecimento visível do reino, em sua forma final, foi postergado até a outra vinda do rei. Esta outra vinda se chama a segunda vinda de Jesus Cristo.